Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a intolerância política, a polarização que tomou conta da sociedade brasileira nos últimos anos. Uma recente pesquisa do Instituto Ipsos aponta que o brasileiro está entre os povos com menos disposição para o diálogo, ficando atrás apenas de países como Índia e África do Sul. Os pesquisadores quiseram saber se vale a pena conversar com alguém que tem visão política diferente da sua. E 32% dos brasileiros que participaram dessa pesquisa acham que não vale a pena construir esse diálogo. E para debater esse assunto, para refletir aqui com a gente, convidamos o professor de Filosofia e História, hoje no London, aqui de Rio Preto, Rafael Lourenço, e também o Rodrigo Dias, que é jornalista e representa o movimento MBL. Esse movimento que desde 2013 se destaca pelo contraponto que faz à até então dominante corrente de esquerda, que por mais de uma década e quase 2 décadas manteve a hegemonia na política brasileira. Então, vou começar aqui com o professor, com o Rafael. Quero saber por que o brasileiro, que antes era conhecido como um povo simpático, um povo receptivo, se tornou tão intolerante. Bom, obrigado, Alexandre, pelo convite, por participar do programa de um tema tão atual e tão importante. É curioso como países também como a África do Sul e a Índia, que são países tidos como segregados, né? Sociedade de caça na Índia e o apartheid recente, que foi um trauma político na história da África do Sul, eles estão associados a um temor, de certa forma, aí, com o outro, né? A uma certa visão de... Eles teriam uma justificativa, né, uma continuidade. Uma continuidade e uma certa ameaça que o outro representa. O Brasil, do ponto de vista histórico, ele tem uma tradição cultural, talvez, que o próprio Sérgio Buarque, sociólogo brasileiro, chamava de homem cordial, que é uma predisposição à afetividade, à proximidade do outro, que até inviabiliza um pouco a democracia no âmbito da separação entre o público e o privado. Mas, tradicionalmente falando, o país é um país, assim, educacionalmente, do ponto de vista da construção intelectual, que sofreu muito a se construir, né, como uma sociedade crítica, como uma sociedade de diálogo. Então, a nossa democracia, ela sofreu muitas rupturas ao longo do tempo, né, com processos de golpe político, militar, ou civil-militar. É uma questão de interpretar os momentos específicos, mas... E uma carência de leitura, uma carência de escolaridade em alguns aspectos. Não que a escolaridade seja um critério elitista de saber, mas a própria construção, né, do Ministério da Educação no Brasil, ela vem da década de 30. O incentivo, na verdade, à educação foi algo que demorou as universidades se construíram aqui muito mais tardiamente do que nos países latinos, hispânicos especificamente, né, da América Espanhola. Enquanto que o brasileiro, em linhas gerais, ele é um pouco carente, né, de debate, de leitura, de assuntos que interessem por vezes a sociedade. Agora há uma polarização maior, por meio até das redes sociais, que vem de uns anos para cá, se fala que o gigante acordou, que até 2013 era tido como um país apático, né, amorfo na discussão política. E deitado eternamente em berço esplêndido. Exatamente, né, como diz o poeta. E eu acho que há, assim, uma propensão para o debate hoje. Há uma propensão. Eu acho que isso é um importante... processo que está em construção. Só que as redes ainda estão muito polarizadas em visões reducionistas, às vezes mais simples da própria realidade. E que falta, por vezes, conhecimento mesmo, de conceitos, de ideias, de incentivo de leitura, né? Porque, a partir do seu próprio ponto de vista, você não formata uma opinião crítica sem também ter respaldo de conhecimento filosófico, econômico, jurídico, científico. Né? Então, muita gente falando aí sobre política sem ter nenhum domínio de conceitos. Hoje todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Então, acho que há aí uma certa falta de humildade, talvez de identificação, né, com a necessidade de se conhecer mais para debater. Eu acho que países que têm essa dificuldade aí de desenvolvimento crítico da intelectualidade, eles sofrem mais capacidade de diálogo. E o diálogo é fundamental para a construção de uma sociedade democrática, uma sociedade madura, que saiba discutir seus pontos, né, fundamentais. E você, Rodrigo, você como representante do MBL, né, o MBL que surgiu como, eu disse aqui na abertura, um movimento de contraponto a uma corrente que era dominante. Até que ponto esse contraponto contribuiu para essa polarização
vamos pôr nesse momento da política, né? A esquerda contra a direita, o conservador contra o progressista. Como que você analisa isso daí? Primeiramente, boa tarde, agradeço estar aqui pela oportunidade. Bom, acredito eu que essa intolerância se deu, concordo que até certo ponto, com a educação. Mas o critério principal que culminou a isso foi os principais governos do nosso país. Se você pegar de 1994 até 2016, principalmente, houve uma guerra de classes. Era o pobre contra o rico, era o negro contra o branco, era o empregado... Nós contra eles, que o Lula dizia. Isso, né? Perfeito. Então houve essa guerra de classes. Querendo ou não, culminou nessa divisão que se tornou o Brasil, que se tornou propenso à intolerância. Acredito que foi essa divisão política que levou a essa intolerância de é só o que eu penso que é válido, porque a gente tirou milhões da miséria e o outro não importa, a gente colocou comida na boca do pobre e é isso, e eu acredito que não é bem assim. Um governo está lá para ajudar e não para somar, não para dividir, acredito eu. Legal. As redes sociais, você acha que contribuem para essa intolerância? Se não tivesse Facebook, Twitter, WhatsApp, principalmente, que a gente viu muito aqui na última eleição, na eleição que elegeu o Bolsonaro, você acha que a rede social atomizou isso ou ela criou essa polarização? Eu acho que as duas coisas, né? Primeiro, existe um aspecto histórico. Eu tentei falar um pouco mais do aspecto histórico, que é a minha área, né? De uma polarização, uma segregação no Brasil em vários âmbitos, né? No sistema colonial, você tinha divisão entre brancos e negros. A escravidão no Brasil teve uma herança aí muito forte sobre nós, né? Também de divisão e segregação de raça. O racismo, o preconceito, eles estão enraizados um pouco na nossa história. Então há uma certa intolerância do brasileiro que acho que se tornou pública, muito mais nítida, visível, muito a partir da internet, a partir das redes sociais, as mídias sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Claro que não é responsabilidade unicamente delas, elas refletem a expressão da sociedade, a forma de ver do homem comum. E deu voz ao homem comum. Deu voz ao né? homem comum. Aquela discussão ficava restrita ao bar, que exigia uma maior elaboração e até uma forma de posicionar, ela acabou na internet encontrando mais conforto e talvez anonimato para você se posicionar e expor tudo aquilo que você sente, que é o que a gente vê hoje. Claro que as redes elas têm um caráter também de condicionamento do comportamento pelos algoritmos que o Google implementou, depois o Twitter e as outras mídias seguiram, em que a partir do teu perfil, o próprio sistema ele te condiciona a consumir informações que são já da tua opinião. Que são Isso iguais alimenta, à sua, né? alimenta, querendo ou não, de que você está sempre certo, né? Porque sua opinião ela é acreditada por pessoas que pensam como você. Então, acho que, em parte, as bolhas sociais que se construíram pelas redes, elas têm uma responsabilidade, mas essa responsabilidade não é total, porque é o cidadão que vai lá e curte aquele mesmo post também que, de alguma maneira, o sistema identifica como teu perfil. Então, é uma via de mão dupla o sistema de algoritmo aí que cria as bolhas sociais. E, em parte, a expressão do que somos, do que pensamos. Acho que uma sociedade que historicamente viveu tanto preconceito, tanto racismo, tantas exclusões, não poderia ser só agora, né, parte desse processo por algumas décadas recentes. Entendo eu, embora entendo que o teu ponto de vista tenha muita validade, principalmente dos últimos anos que a gente está vendo agora, né? O que você acha, Rodrigo, dessa intolerância nas redes e em muito não criada pelo MBL, mas tornada pública? Porque a partir do momento que você tem um grupo estruturado, forte, como o MBL e outros, o MCB, outros movimentos ditos conservadores, começaram a se contrapor com o pensamento dominante de esquerda até então. Isso, a rede atomizou isso? Eu acredito que as redes sociais, como foi dito, ela deu voz ao povo. Então, o cidadão que ele pensava, ele passou a falar o que ele pensa. E eu acredito que isso foi muito benéfico, principalmente para uma situação política do nosso país, como você mesmo disse, que foi onde que a força popular deu condicionamento à vontade. Estamos insatisfeitos com o governo, vou publicar
é o que eu penso, e aí com a opção de compartilhamentos, as pessoas se tornam apoiadores da ideia, e isso daí gera essa certa expressão que você diz. Então, eu acredito que as redes sociais, elas basicamente retratam o sentimento popular. Ou seja, ela pega e ela fala assim, não estou contente e eu quero que alguma coisa mude. Só que eu não tenho tempo de ir para a rua. Vamos nos organizar aqui, nós vamos para a rua para que a vontade do povo, que é suprema, seja feita. E a vontade do povo é suprema numa democracia, você acha? Você acha que tudo que o povo quer tem que acontecer? Na realidade em que vivemos, não. Existem muitas situações que têm que ser mudadas. Nós não vivemos uma democracia ideal, mas está muito à frente do regime militar que foi vivido, aquele período militar que foi vivido anteriormente. Então, eu acredito que tem muito a se progredir com o liberalismo econômico, com avanços da sociedade e até mesmo cultural do povo. Eu acredito que nós somos um país muito novo, um país de 500 anos é novo. E se você pegar exemplos como a Rússia, que, querendo ou não, tem um potencial econômico anos-luz à frente, os Estados Unidos, para você ter noção, a Constituição deles tem 10 artigos, ou seja, eles estão à frente da gente juridicamente, socialmente, na indústria bélica, então é o país de primeiro mundo hoje, é a referência mundial. Então, eu acredito, e economicamente, que é o principal. Então, eu acredito que nós temos muito a evoluir e essa evolução leva tempo. Mas também não podemos tapar os olhos e falar é com um regime militar e é com um regime socialista. Não. É com um regime liberal, onde o cidadão tem voz, ele tem o direito de agir conforme ele mesmo pensa. Ele tem esse direito. Independente, isso aí não é pregado por governo, não. O cidadão pensa, eu tenho direito a... Eu não quero ter 5 opções de banco para aplicar meu dinheiro. Eu quero ter 5.000 opções de banco para aplicar o meu dinheiro. Então, eu acredito que o principal, os avanços se dão através disso, através dos direitos que o cidadão tem. E eu falei da democracia porque eu tenho certeza que se perguntar para a população, se fizer um plebiscito, se bandido tem que ser linchado em praça pública após ser preso, eu acho que a sociedade vai falar que sim, que tem que linchar até a morte. Por isso que eu acho que a democracia ela tem que ter moderação, né? Entender melhor. Questão da polarização, a gente está vendo que hoje não é só na política, esquerda e direita. A gente pega essa polarização em debates como leis afirmativas, questão de cotas para negros, para índios, questão de incentivo à cultura. A gente está vendo a guerra aí com a questão da Lei Rouanet, debate sobre gênero, né? Se gays, homossexuais têm algum tipo de direito diferente dos heterossexuais, vamos dizer assim. Como é que a gente descamba um tipo de debate em que tudo parece que é uma guerra entre o bem contra o mal? Olha, existe aí, num certo sentido, um senso de urgência, que eu penso, que é uma necessidade de resolução imediata dos problemas, né? A globalização trouxe um pouco dessa ideia de imediatismo, de salvacionismo, no sentido mesmo de como circulam muitas informações, como o homem tem cada vez mais acesso ao conhecimento. Existe uma ilusão de que o homem é mais capaz, então, de identificar os problemas e apresentar soluções. Só que mesmo sociedades complexas, sociedades historicamente mais maduras do que a nossa, elas estão também em processo de construção da democracia. A democracia é um processo de avanço e retrocesso. Ela precisa de leis, liberalmente falando, muito claras e transparentes, que impeçam o autoritarismo, o totalitarismo de vigorar, a violência cultural de predominar. Eu acho que, assim, em geral, essa polarização ideológica ela está associada um pouco a essa condição de se acreditar dono da verdade. É uma prepotência, é uma arrogância que é própria, acho que, da nossa época de certa forma, ver a possibilidade de informação e de sentir, talvez, capaz de colocar adiante uma ideia, acreditar que sua ideia pode mudar, que as pessoas podem acreditar em você. Em linhas gerais, a polarização é uma forma reducionista, muito simplista de se entender a política. Maniqueísta, né? Maniqueísta. A democracia madura, ela exige o contraditório, ela exige a diferença.
inclusive as posições dos grupos diversos, das hegemonias e das minorias, da sociedade civil e do governo, né? Isso na ciência política, no Habermas, no Giddens, no Popper, né? Autores que eu gosto particularmente e que eu concordo com a democracia liberal, na minha posição mesmo, eu me identifico muito com ela e gosto também da democracia social como um contraponto nisso, né? E acho que há uma falta de maturidade mesmo, de leitura, de humildade, de identificar o problema como maior, como complexo. Por exemplo, a violência. Como se resolve o problema da violência? Não, vamos estudar a violência. Violência é um tema enorme. Eu não sou especialista em violência, então eu tento minimizar, às vezes, minha posição sobre isso. Mas todo mundo quer, como eu sou professor, que eu dê soluções. Não é uma professor, solução. o que você acha? Professor, o que você acha? Tem hora que eu mostro os vários pontos e não acho nada, porque eu não tenho posicionamento. Né? Então, você acha que liberar arma vai melhorar a violência? Não sei. Vamos pegar as experiências dos países que fizeram isso. Vamos levantar números. Vamos ver a cultura local. Né? Você acha que se aumentar o sistema prisional vai melhorar? Não sei. Vamos identificar. Então, falta mais, eu acho que falta mais não sei. Falta mais estudo. Falta mais humildade. Está sobrando, né? Certezas. E muita né? gente querendo conhecer tudo. Muito economista, cientista político, filósofo, jurista formado com 15 anos de idade. Né? Vomitando regra, né? O que você acha disso, que tudo é uma guerra do bem contra o mal? Bom, acredito. Seja lá quem for o bem ou quem é o mal, né? Não sei, aí depende do ponto de vista de cada um. Acredito eu que isso se deu justamente por conta da cultura que foi pregada desde do século 90, que mudou basicamente os rumos da nossa sociedade. Acredito que se deu a partir daí. A partir do momento que nos tornamos democracia com o voto direto, já houve essa intolerância, essa briga do bem contra o mal, e porque basicamente é a polarização, né? São dois lados, ou é o bem ou é o mal. Não existe um meio termo, vamos chegar num consenso, não existe, só, isso e acabou, não é. O que eu acredito é que nós devemos pegar, e como o Rafael mesmo disse, temos que fazer um estudo muito mais amplo para que se dê, de fato, a certeza. Não adianta pegar e falar assim, minha certeza é válida, sua opinião é válida. A certeza, vamos chegar a ela. E, particularmente, nessa questão de segurança, como foi citado, acredito que não sou 100%, não sou integralmente contra o governo que está aí. Mas acredito que o fato de termos um juiz para o Ministério da Justiça possa contribuir, e muito, para que de fato haja justiça. Tendo em vista que os últimos, inclusive do governo Michel Temer, era Raul Jungmann, que basicamente nada entendia de justiça. Então eu acredito que você tem que capacitar as pessoas para o cargo que ela vai ocupar. Então, a partir daí, você de fato vai ter algo mais consistente, um argumento mais contemplado, uma coisa mais alicerçado, bem feito, embasado. Como representante do MBL, você acha que o PT é culpado por essa polarização, esse clima de guerra que se instalou no país? Não somente o PT, mas basicamente os governos de esquerda que estão há tanto tempo, que estiveram há tanto tempo no poder, eles foram especialistas nessa questão de separar as classes, de guerra de classe, jogar um contra o outro, hétero contra o homossexual, branco contra o negro, e a partir daí se deu a intolerância. A partir do momento que você falou assim, negro vai ter mais direito através do sistema de cotas do que o branco que estuda muito. Um negro que estudar um pouco menos que um branco que estuda muito, ele tem um acesso maior a uma universidade pública do que um branco que estuda mais. Eu acho que a partir daí que cada um vê sua oportunidade, seu direito violado, surge a intolerância. Aí surge a briga, surgem os conflitos. Então acredito que governos socialistas, comunistas e principalmente porque tudo se resume à esquerda, socialismo e comunismo. Mas acredito que a partir daí, nesse ponto, que houve essa divisão. Você acha que foi um acerto o impeachment da Dilma em 2016? Acredito que sim. Acredito que sim, por conta que o PT não criou a corrupção, mas ele institucionalizou.
Ele levou até as repartições públicas, algo que era da iniciativa privada, não exclusivamente, mas em suma maioria. E é crime. Não estou defendendo, falando que a iniciativa privada tem que ter... Não. É crime, tem que ser punido. Tá? Mas eu acredito que a partir do momento que o Estado, o chefe maior do país, ele compactua com a corrupção, tá errado. Alguma coisa tem que ser feita. E de fato foi feita, e acredito que não estamos, assim, não é o rumo ideal que estamos tomando. Mas algo deveria ser feito de forma imediata para que se colocasse nos trilhos para que a gente pudesse avançar. Legal. Uma reflexão, você acha que a gente está mais narcisista e que redes sociais, por exemplo, inflaram esse narcisismo a ponto de a gente achar que só o que nós pensamos está certo, que o que o outro pensa está errado? Certamente. As redes, elas corroboram muito para afirmação, autoafirmação da nossa vaidade, daquilo que pensamos, daquilo que queremos que o outro nos veja, né? Isso no campo político também, obviamente, tem sua validade. Então, as redes, elas corroboraram muito para criar uma sociedade marcada também, né, pela exacerbação do indivíduo, desse self, né, desse eu digital, que é sempre ilusório, né, em vários aspectos. Então, pessoas querem se passar de intelectuais ou querem se passar por conhecedores de diversos assuntos. As redes, elas incentivam muito a imagem, a sociedade da imagem. Na era da comunicação, as redes têm muito poder de difusão, de aparência, e no nosso momento, ser é aparecer, né? E quem não é igual é inimigo, e o inimigo tem que ser destruído. E nessa esfera o inimigo é uma ameaça, né? O outro é uma ameaça. Então o outro representa uma ameaça, às vezes, à minha hegemonia como sujeito, né? Sujeito que quer se pretender verdade. Isso é o que chama de pós-verdade. A era da pós-verdade é essa era de uma pseudo-verdade construída em torno de crenças pessoais que corroboram ou que encontram em acordo com ideias que vêm, de certa forma, pelas redes e formula, né, aquilo que eu acredito como algo que tem um fundamento de verdade. Então, a pós-verdade se manifesta como a informação que eu recebo e as crenças que eu possuo. Assim, eu me nego a consultar fontes, consultar a autoridade e falo equivocadamente sobre conceitos e expresso preconceitos, né? Então, as redes incentivaram isso. Agora, claro, nada é culpa das redes, né? É o homem que, de alguma maneira, se souber lidar melhor com suas emoções e com sua consciência, ele é capaz, evidentemente, de filtrar as informações e construir uma postura que ele acha que seja mais compatível com uma visão madura de mundo. No caso, né, a visão de cada um é a sua própria visão de mundo. E aí não existe uma visão de mundo certa. Eu gostaria que todo mundo fosse schopenhaueriano, trágico, e que o mundo fosse um mundo de valorização da arte, né, que compreendesse a capacidade de transformação, de superação de si. Mas isso não é o mundo. Então, obviamente que eu vivo as minhas ideias e tento, minimamente, respeitar a diferença, a posição do outro, a posição, por exemplo, do Rodrigo, que algumas ideias você citou agora, eu até divirjo teoricamente, embora não me ponha em nenhum momento contra você, pessoa, que eu acho que tem muito a acrescentar uma discussão. Inclusive, eu te falei antes aqui em loco. O diálogo aqui, não é uma competição, né? Onde eu tenho que ganhar do outro. Exatamente, né? Onde não há uma verdade absoluta, e sim uma construção mútua, né? Da sociedade. Como disse um escritor que morreu recentemente, as redes sociais deram voz a uma legião de idiotas, Humberto como ele Eco, diz. né? Humberto Se eu não me Eco. engano. Sim. Se não estou errado. Quer comentar o que ele falou? Não, basicamente, acredito que seja isso mesmo. Como eu disse anteriormente, as redes sociais, ela deu voz ao povo e, querendo ou não, cada um tem a sua expressão, tem a sua afinidade com as redes sociais. Acredito que também, em contrapartida do que você disse, nós não podemos acusar uma outra pessoa que está na rede social simplesmente para falar bobeira, para idiotices. Simplesmente é isso, porque cada um com sua cultura, né? Eu costumo fazer uma analogia da rede social com aquele desenho animado do Pateta, que é um cidadão pacato, mas quando ele entra no automóvel, ele vira um animal, né? E é isso, você pega uma pessoa comum que você fala, um pai de família, uma pessoa comum, mas que a hora que ela entra naquilo ali, ela vira um animal, né? Sim. Xingando os outros, pedindo morte. Sim, é bem isso que você ódio. falou, o ódio. E aí eu acho né? importante discernir liberdade de opinião, de intolerância, ódio, preconceito. Porque a liberdade de opinião é parte da democracia mesmo. E é o que constrói
a sociedade, né? É um dos grandes valores da modernidade, do liberalismo, né? Das correntes do iluminismo até o século XX, né? Mas o ódio não é uma liberdade, o racismo não é uma liberdade, ele não é um direito. Você não tem o direito de ofender, de humilhar, né? De defender, por exemplo, misoginia, caluniar, racismo, xenofobia. Você não é seu direito. Pessoas, isso não é seu direito. Isso é crime, isso assim, a lei tem que, de alguma maneira, averiguar e tem os parâmetros da lei. Não estou querendo dizer isso, então, que todos têm que ser punidos, porque eu também acho que é um direito cada um falar o que quiser, e besteira se quiser, né? E ser vaidoso, narcisista, que todos nós somos em dados momentos. Mas a lei existe exatamente para criar as regras do jogo, as regras da democracia estão aí. E a liberdade de opinião, ela vai até o limite onde ela não se torna a liberdade de ofensa, né? De humilhação. E aí acho que é a democracia que define os parâmetros, né? Aproveitando que você falou isso, estou vendo que o Rodrigo está com a camisa do STF aqui. O que vocês acham dessa polêmica envolvendo o STF aí, de estar investigando por conta própria ofensas nas redes sociais, quer dizer, a Suprema Corte do país indo atrás de gente que tuitou, que publicou algum tipo de insanidade na internet. O que você acha disso? Bom, de forma mais pejorativa, diria eu que seria uma piada. Porque é algo totalmente retrógrado você censurar a pessoa pelo que ela diz. Isso aí, juridicamente, infringe o direito dela de liberdade de expressão, mesmo ela sendo um pouco mais agressiva. Ácida. Acredito eu que todos têm o direito de divergir de opinião. Acredito que o Rafael também. E o STF é a Corte Suprema do nosso país. E tem tantos casos aqui no nosso país de uma conjuntura que leva a uma expressão maior, de algo de relevante importância muito maior, com a Operação Lava Jato, corrupção, investigar criminosos, e se preocupar com cidadãos que não estão cometendo crime algum, basicamente, no meu ponto de vista, porque isso é censura. Resumir, isso é censura, que já foi abolida, graças a Deus, e estão tentando trazer de volta. Legal. Bom, gente, nosso tempo infelizmente é curto, a gente debate aqui, podia ir longe. Quer terminar? 30 segundos para uma reflexão final, que eu vou terminar com uma fala aqui da responsável pela pesquisa que a gente usou de gancho para esse programa. Bom, minha reflexão é que a sociedade que quer de alguma forma progredir e se desenvolver, ela só pode se fazer através de uma educação crítica, de uma capacidade de diálogo, de um aperfeiçoamento das instituições públicas, de uma participação política cada vez maior da sociedade civil, de um uso consciente, reflexivo das redes sociais, e que é importantíssimo a democracia como valor supremo, acima de qualquer autoritarismo, de qualquer personalismo, de qualquer populismo que a gente tem visto crescer no mundo, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que a direita e a esquerda de centro, seja a esquerda liberal, a direita liberal, o progressismo, o trabalhismo, eles têm muita coisa em comum, a social-democracia, que podem dialogar. Eu acho que falta diálogo, e acho que a sociedade é ainda pouco madura no Brasil para isso. Legal, 30 segundos. Rodrigo? Eu concordo, acredito que tem muito a se amadurecer em nossa sociedade, e só uma passagem, um ocorrido que aconteceu na semana passada, que acredito que a intolerância, sim, envolva, em sua maioria, os governos de esquerda, como sempre foi, como que eu comentei há pouco. No discurso do nosso deputado Kim Kataguiri, ele, na Comissão de Serviços Públicos e Trabalho, ele estava em seu discurso, de repente ele foi interrompido por sindicalistas, tudo, e o presidente, que é do PT, teve que intervir porque o discurso estava sendo infringido, estava sendo cortado, ele estava sendo interrompido. Tá certo. Obrigado aos dois. Vou terminar aqui com uma reflexão, que a democracia precisa de moderados, precisa de moderação. A própria democracia é uma grande máquina de moderar oposições. E ser moderado não significa não ter convicções, significa não considerar suas próprias convicções como infalíveis em primeiro lugar. Significa aceitar a legitimidade dos discursos e das convicções do outro, e a capacidade de mudar de posição se for convencido assim. Rafael Lourenço, professor de Filosofia e História, muito obrigado. Rodrigo Dias, jornalista, representante do MBL em Rio Preto.
que aliás tem o Walden, né? Warlen, desculpa, o nome dele é complicado. Infelizmente ele foi convidado também, não pôde estar aqui com a gente. Muito obrigado aos dois, obrigado a você, e fica a reflexão do programa. Moderação, apesar do pensamento que você tiver. Um grande abraço e até a próxima.